Olá, boa tarde. A Prefeitura de Campinas lançou na manhã da última sexta-feira o Programa Municipal de Cadastramento e Castração Animal. O evento, que aconteceu na Associação dos Amigos Animais de Campinas, reuniu autoridades e entidades ligadas aos animais. As castrações já começaram no dia 26 de fevereiro no bairro Boa Vista com um projeto piloto. E hoje o programa Questão de Ordem vai conhecer os primeiros resultados e os detalhes desse programa. Para isso estão no nosso estúdio o diretor do Departamento de Bem-Estar Animal, Paulo Anselmo, o presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Animais na Câmara, vereador Carmo Luiz, do PSC, e o vereador Jorge da Farmácia, do PSDB, que é membro da mesma comissão. Também se encontra aqui no nosso estúdio o Flávio Lamas, ele que é presidente da Associação Amigos dos Animais de Campinas e vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Animais. Ele entra com a gente no segundo bloco. Lembramos que a gente está ao vivo em um HF no 61.3, continuamos ao vivo pelo canal 4 da NET. Você também nos acompanha pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Doutor Paulo, obrigado pela presença. Vereadores também, vereador Carmo e vereador Jorge. A gente abre o programa de hoje com uma matéria. A nossa equipe de reportagem foi acompanhar o lançamento na manhã da sexta-feira. Você confere os detalhes aí de como foi esse evento. Até já. Campinas começou um programa permanente de castração de animais no dia 26 de fevereiro. O lançamento oficial foi na manhã da última sexta-feira na Associação Amigos dos Animais de Campinas. A Prefeitura está investindo R$400 mil no novo programa de cadastramento e castração de animais no município. Campinas tem hoje 200 mil cães e gatos e 15% deles está em situação de rua. A meta é castrar 4 mil e cadastrar 20% deles. E o objetivo é fazer o controle populacional e cuidar da saúde desses animais. No evento, o prefeito anunciou detalhes do cadastramento por microchipagem. Que Campinas sai na frente, um programa desenvolvido pela IMA, é um implante que é feito no animal sem dor, é indolor, não judia do animal, e fica ali cadastrado todas as informações pertinentes àquele animal. Isso é bom por vários motivos. Primeiro, nós percebemos muitas pessoas que quando um animal está perdido, a angústia das famílias de encontrar aquele animal. Esse chip vai ajudar também na localização do animal. E o outro que é importante, quando for encontrado um animal na rua e que ele tiver o chip, ao passar ali o identificador, vai dar quem tinha a posse daquele animal e que praticou o abandono, que é um crime também. Então, vai também restringir mais essa parte do abandono dos animais. O presidente da IMA, Fábio Pagani, confirma a eficácia do sistema. Explica que todos os proprietários de animais e de clínicas veterinárias terão acesso ao sistema. Bom, a IMA desenvolveu um sistema que é inédito no país, a gente já pesquisou em várias outras cidades, ninguém tem. Ele vai permitir, com o microchip do animal, que se identifique todo o histórico dele, vacinas, eventuais doenças, remédios que tomou e os responsáveis pelo animal. O sistema é aberto, qualquer um que faça a microchipagem pode cadastrar os dados lá e acompanhar. O chip, que é do tamanho de um grão de arroz, será implantado na pele do animal com uma espécie de seringa. O procedimento é rápido e seguro. Já o processo de abordagem da castração foi explicado pelo diretor do Departamento de Bem-Estar Animal, Paulo Afonso. Olha, nós estamos com uma unidade volante, uma unidade móvel de castração. Nós paramos no bairro, nossos profissionais vão de casa em casa conversar com as pessoas, falar da importância de castrar e já marca o procedimento. Uma vez marcado, leva no dia o animal e já volta com ele castrado para casa. Todos os procedimentos pré-cirúrgicos também são avisados com antecedência, segundo ele. O presidente da Associação Amigos dos Animais de Campinas comemora o novo programa. Para ele, a castração vai facilitar o trabalho das ONGs na cidade. É a realização de um sonho de ver os animais de Campinas podendo ser castrados, começar essas castrações. São 4 mil no primeiro momento, mas virão outros 4 mil, já estão autorizados pelo prefeito. Isso para a gente é importante, para a gente parar de enxugar gelo, porque as entidades ficam pegando filhotinhos, doando, depois vem mais filhotinhos. Se a gente conseguir estancar isso com a castração, parar com esse nascimento irresponsável, a gente vai poder trabalhar de uma maneira mais efetiva pelos animais e dar mais tranquilidade. O vereador Carmo Luiz, que preside a Comissão Permanente de Defesa dos Animais na Câmara, também comemorou a medida.
Na verdade, é um dia histórico para a cidade de Campinas. Na verdade, não é um dia histórico apenas para a cidade de Campinas, é um dia histórico para o Brasil, porque o Brasil todo anseia por projetos como esse. Várias pessoas, ao caminharem pelas ruas, percebem os problemas, o problema social que é o animal, da forma como ele está colocado. E o Campinas, mais uma vez, uma grande cidade, demonstra um exemplo. O coração do prefeito voltou-se a isso, formou-se uma equipe de alta qualidade, e essa equipe de alta qualidade está desenvolvendo um dos projetos pioneiros para o Brasil, que é a castração agora. Líder de governo no Legislativo, o vereador André Von Zuben lembrou da participação da Câmara na aprovação e na criação do Departamento de Bem-Estar Animal, que será responsável pelo programa. Então, isso que é importante a gente destacar. Todas as questões estruturais ou de legislação que serão necessárias para qualquer ação do prefeito tem que ser aprovado na Câmara Municipal. E essa questão do Departamento de Bem-Estar Animal foi um deles, juntamente com a estruturação da Secretaria do Verde. Não existia esse departamento. E essa lei, quando foi analisada na Câmara, nós fizemos essa análise em 2013. No final de 2013 ela foi aprovada, então ela passou a ter uma lei que amparava. Em 2014 o prefeito começou a implementar essa lei. Então nós estaremos ainda agora nesse primeiro semestre completando um ano da vigência dessa lei, e nós já podemos ver resultados concretos, né, como esse que nós estamos participando hoje, que era uma dos objetivos, né, na lei fala isso, os objetivos é fazer essa castração, fazer o cadastro, fazer a microchipagem. Então hoje a prefeitura pode fazer isso porque existe uma lei que dá amparo, que dá poderes para a prefeitura fazer. O projeto piloto da castração foi no bairro onde mora o vereador Jorge da Farmácia. E para ele a primeira fase foi um sucesso. Sem dúvida alguma que Campinas está ganhando muito, porque esse tipo de castração aqui em Campinas jamais houve um trabalho. Eu sou da região da Boa Vista, que foi feito um projeto piloto lá, que os veterinários foram de casa em casa, bateram nas casas, quem tinha os seus animais, marcaram o dia correto para ir até o castramóvel, e quando chegou lá foi muito bem atendido. Para você ter uma ideia, na quinta-feira da semana passada foram castrados mais de 150 animais, entre felino e os caninos. E no dia seguinte, que aí começaram a divulgar muito mais, foi uma castração de 200 animais em período curto. O vereador Luiz Henrique Cirilo, vice-presidente da Câmara, destacou a importância da medida também como forma de proteger os animais. Então a prefeitura dá esse passo altamente significativo. A população que gosta de animais realmente, ela acaba ficando contemplada, e a expectativa nossa é que haja realmente um número significativo de castrações nesse ano de 2015, para que nós possamos no ano de 2016 já entrar com um controle populacional dentro da expectativa, e nós possamos dar uma vida com dignidade a esses seres que fazem parte das nossas vidas. O vereador Marcos Bernardelli também compareceu ao evento. Os bairros São José, Itajaí e a região do Campo Grande são os próximos a receber a equipe de castração. Você acompanhou então a equipe nossa de reportagem que foi até o lançamento do programa de cadastramento e castração de animais, e agora eu começo nosso programa ouvindo o Dr. Paulo Anselmo. Doutor, a gente fala aí no começo da matéria que Campinas possui uma média de 200 mil cães e gatos, hoje é uma média de 15% deles em situação de rua, e fala que a média de tentativa de castração com o programa é de 4 mil. Na prática é um número bom? Ou significa que ainda é uma estimativa pequena, ou existem muitos animais castrados já na cidade de Campinas? Como que a gente pode fazer um comparativo do que tem versus o quanto a gente pretende castrar? Bom, esses números que nós temos são números de estimativas. Normalmente eles são dados pela Organização Mundial da Saúde, que faz uma estimativa mais ou menos global. Agora, nesse primeiro bairro que nós estamos fazendo, aqui na Vila Boa Vista, nós estamos fazendo um levantamento casa a casa. Então vamos ter esses números de forma precisa. As 4 mil castrações são castrações iniciais. A ideia é que a nossa unidade móvel percorra todos os bairros de Campinas, principalmente desses bairros localizados do outro lado da Anhanguera, que são bairros mais novos, são bairros que às vezes não têm tanta estrutura e que tem um quantitativo muito grande de animais de rua, animais abandonados. Então nós estamos fazendo esse levantamento preciso agora, começando pela Vila Boa Vista. Quando a gente fala de uma unidade móvel, para quem está assistindo o programa entender, é como se fosse uma sala de cirurgia
dentro de um ônibus que vai de bairro em bairro e as cirurgias são feitas dentro dessa unidade móvel. É exatamente isso. É um ônibus que é adaptado com um centro cirúrgico e você monta 2 tendas, uma de preparação dos animais e uma de recuperação dos animais. Então ele vai aos bairros e aqui na Vila Boa Vista a gente está fazendo também um levantamento de doenças dos animais. Então nós estamos coletando material biológico, fezes, para saber se tem verme, qual é o mais prevalente, quais outras doenças tem nessa população. Já tem uma prévia desses exames, desses primeiros exames ou ainda não? Ainda não, mas o nosso principal objetivo é ter uma ideia da prevalência, quais as doenças mais prevalentes, para a gente trabalhar também um programa de medicina veterinária preventiva no futuro. Então as castrações, elas servem, tem várias funções, né? Uma é castrar, outra é fechar o contato com as pessoas, outra é cadastrar e a outra é levantar as doenças mais prevalentes na população de cães e gatos. A cirurgia de castração é um procedimento bem simples, né, doutor? A equipe que foi contratada pela prefeitura, eles têm muita prática, então eles conseguem fazer o procedimento rapidamente. É um procedimento que não... Para quem está em casa e tiver com medo, com receio de entregar o seu animal para a unidade móvel para fazer a castração, é um procedimento simples. É um procedimento simples que normalmente, bem feito, não dá problema nenhum. Além do controle populacional, que a gente chegou a falar até na matéria de abertura, o que de melhor acontece para o animal castrado? Quais são os benefícios para ele? Nas fêmeas evita algumas doenças como piometra, como os tumores de mama, diminui a prevalência dessas doenças nessas fêmeas. E muda o temperamento de macho e fêmea. Normalmente o macho fica mais calmo, às vezes perde o hábito de urinar na volta toda da casa. Alguns continuam, mas outros perdem esse hábito. E aí quando vocês chegam com a unidade móvel no bairro escolhido para aquele dia, vocês vão abordando de casa em casa e orientando como fazer o pré-operatório e se marca uma outra data para vir fazer a cirurgia. Assim. Na verdade, a gente vai antes de chegar ao castramóvel. Tá. A gente já antecipa, já faz os registros e já explica para a pessoa e já deixa um termo para as pessoas saberem o que providencia no pré-operatório. A primeira leva de castrações foi no dia 26 de fevereiro mesmo? Foi no dia 26 e depois no dia 27. Nesses 2 dias, quantas castrações aconteceram? 200, nada. Foram 200 por dia mais ou menos. No primeiro dia foi 187, então 387. Estava dentro das expectativas dentro que das vocês expectativas. tinham. A gente já marca a capacidade operacional da unidade, né? Já marca antecipadamente. A gente vai pedir para a nossa direção colocar algumas imagens. O vereador Jorge da Farmácia foi no seu bairro, né, vereador? Bairro que o senhor mora, que é o Boa Vista, que aconteceu esse primeiro projeto piloto. O senhor acompanhou de perto? Eu acompanhei de perto. Bom, olá, Paulo, vereador Carmo. Boa tarde a todos aqui que nos assistem ao vivo. Eu tive o privilégio de ser contemplado como projeto piloto. E foi a sensação do bairro, sabe? Eu trabalhei, mesmo eu estando lá, eu estava trabalhando na farmácia, o pessoal ia lá e comentava, Jorge, está fazendo o castramento dos animais. Eu falei, nossa, que beleza, está mesmo. Aí eu desci, eu fui acompanhá-lo. E realmente a equipe está de parabéns. É uma linha, assim, não vamos dizer assim, produção, não sei se é o termo mais correto, mas é a coisa mais linda que tem. Eles preparam os animais, eles pesam os animais, anestesia e começa o processo de castramento e o processo de chipagem dos animais. É muito bacana, foi muito legal e eu recomendo todas as pessoas que estão nos assistindo que faça a inscrição e faça, que é fantástico o trabalho. Doutor Paulo, quando a gente fala que é um procedimento de massa, apesar dele acontecer em grande quantidade, a qualidade do serviço e a segurança para aquele bicho é completamente garantida, né, nos procedimentos. Existe a asepsia do material, tudo que se passa, a cirurgia, a abertura abdominal, no caso das fêmeas, né, propriamente dita, é tudo feito dentro das normas assépticas, normas cirúrgicas que se usam universalmente. A gente viu algumas imagens dos cachorrinhos em colchonetes, isso é um pós-operatório, isso é o pós-operatório. Por medida do conselho, não é permitido filmar o procedimento, mesmo porque é um procedimento asséptico, né? Então tem uma série de controles, então você não pode deixar as pessoas habitarem o espaço cirúrgico. É por isso que a gente não tem imagem dele. Mas eu, como veterinário, acompanhei e realmente é feito tudo de forma asséptica. Agora o senhor falou que a população comemorou muito quando chegou no bairro, mas o senhor já estava prevendo que esse era um problema enfrentado ali, porque o senhor chegou a fazer até um abaixo-assinado pedindo isso, não fez? Então, em 2013, eu fui procurado por um menino chamado Rogério Dias, e ele me disse que estava tendo vários problemas lá. Eu peguei e comecei a perguntar para ele o que estava havendo. Aí ele contou uma história para mim, Paulo, que era assim, que ele estava vindo do trabalho dele à noite, e ele passou
Quando ele olhou pelo retrovisor, ele viu algum vulto de luz mexendo. Ele pegou e voltou, retornou. Carmo, você precisava de ver. Quando ele chegou, era uma cachorrinha, chamava Mel. Essa cachorrinha estava com 2 velas, uma em cada olho, acesa. Ela tinha saído de um ritual satânico ali. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Ele pegou essa cachorrinha, resgatou, levou até a casa dele, tentou em 3 dias ver se conseguia dar vida a esse animalzinho, chamou os veterinários, mas infelizmente ela não sobreviveu, ela morreu. Aí eu me sensibilizei com esse assunto. Aí ele me convidou que a gente fizesse um abaixo-assinado. Aí nós fomos, Carmo e Paulo, até o Taquaral, demos início no Taquaral, Castro Mendes, na Vila Boa Vista. Aliás, eu gostaria de ressaltar aqui a Vila Boa Vista, em nome da Rita Nus, que ela tem feito também um excelente trabalho ali, e começamos a desenvolver. Quando nós tínhamos mais ou menos em torno de 6.300 assinaturas, nós marcamos um dia com o prefeito Jonas, foi eu, o Rogério, a Rita, João, a Márcia, nós entregamos esse abaixo assinado para ele e ele se sensibilizou, falou assim, Jorginho, nós vamos fazer alguma coisa. E agora, graças a Deus, nós fomos contemplados com esse projeto piloto e está dando certo. Vereador Carmo, o senhor que é presidente da Comissão de Defesa dos Animais na Câmara, essa era de fato uma das questões que mais preocupavam a cidade de Campinas e que começa a ser resolvida com esse novo programa? Boa tarde a todos, boa tarde Paulo, boa tarde Jorge. Na verdade, eu até fiz esse comentário no dia do lançamento, falei com o prefeito a respeito desse assunto. Eu tive a oportunidade de viajar muitos anos e este é um problema social, é um problema da sociedade atual. O nosso sistema de família possui animais, uma quantidade de animais. E também o que você enxerga, né, o que acontece com animais nas ruas, nós vemos animais muitas vezes abandonados, com fome, doentes, e tudo isso sempre, eu acho que mexe com toda a sociedade. Todos nós que estamos, que vivemos aí no nosso dia a dia, vemos situações em que nos desagradam muito. E o que eu acho que é a maior preocupação e uma das maiores preocupações sociais nós nunca tínhamos enxergado qualquer tipo de ação, qualquer tipo de movimento no sentido de solução. Todas as ações eram por iniciativa de ONGs, institutos e assim por diante. Mas por parte do poder público nós nunca tínhamos visto alguma política efetiva, algo que realmente viesse de encontro com aquilo que a sociedade precisava. Então, de verdade, é um problema social, é um problema que o Brasil precisa enfrentar. E parabéns ao Paulo, ao Flávio, a todo o grupo, ao secretário Rogério, estendendo esse parabéns ao prefeito Jonas Donizete pela iniciativa e pela forma como se colocou, de forma diferenciada. Por quê? Porque efetivamente nós temos uma política voltada à proteção e defesa do animal. Então é fundamental isso, não apenas para a cidade de Campinas, mas também para o Brasil. E é claro, uma cidade de vanguarda como Campinas tem sido, nós já temos, eu tenho certeza que isso com o tempo, com o amadurecimento desse projeto, cidades com problemas sociais como este vão nos procurar, até porque já teremos o know-how e temos um grupo de trabalho na cidade que eu tenho certeza que tem condições de apoiar e fazer essa ideia disseminar e nós encontrarmos uma solução palpável, plausível, equânime, de lembrar que antigamente eles eram mortos, né? Então nós melhoramos muito, estamos no caminho de melhorar. Só que para que isso aconteça nós precisamos ser referência para a Campinas ser referência para o Brasil todo, começando pela região metropolitana, mas eu tenho certeza que os passos serão muito grandes. O vereador Carmo Luiz fala que essa é uma ação pioneira na cidade de Campinas. Vale lembrar que ela é uma das primeiras consequências aí da criação de uma nova Secretaria de Meio Ambiente e também de um novo departamento que foi criado no ano passado, né, Paulo? Que agora completa um ano, que é o Departamento de Bem-Estar Animal, que é o que está à frente disso, né? A gente vai a um breve intervalo e volta em instantes para discutir aí como foi a criação desse departamento, que também passou por votação na Câmara Municipal de Campinas. Até já!
Você vai perguntar sobre. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem ao vivo e hoje a gente está conversando a respeito do novo programa de cadastramento e castração de animais na cidade de Campinas, lançado pela Prefeitura na última sexta-feira. Evento esse que os vereadores que estão aqui no nosso estúdio, Carmo Luiz, do PSC, e Jorge da Farmácia, do PSDB, acompanharam, e programa esse que vai ser liderado pelo Departamento de Bem-Estar Animal, cujo diretor aí é o Paulo Anselmo, que também está com a gente. Doutor Paulo, a gente falava no último bloco da importância do papel da Câmara também na criação do departamento, que hoje resulta nesse novo programa dentro da Prefeitura Municipal de Campinas. Para quem está em casa entender, o Departamento de Bem-Estar Animal é fruto de uma lei que foi amplamente discutida aqui em primeira e segunda discussão na Câmara de Vereadores, é isso mesmo? É isso mesmo. O departamento ele foi desenhado através de oficinas de trabalho com as entidades de proteção animal do município. Então ele nasceu do ventre do Conselho Municipal. Aí foi feita uma peça, né, inclusive com as competências do departamento, qual seria a divisão administrativa do departamento, e aí passou para a Câmara para ser votado, né? Agora a gente falou no primeiro bloco a respeito da castração, mas é importante dizer que o programa também é um programa de cadastramento que vai ser feito através de microchipagem. As microchipagens ainda não começaram, mas vão fazer parte desse programa, é isso? Não, já começaram. O programa já está funcionando, já está no ar e já tem muitos cadastros feitos. Nós já cadastramos alguns animais da associação e todos esses que estão sendo castrados estão sendo todos eles cadastrados. A gente mostrou alguma imagem disso no começo do programa, até o prefeito ilustrando como é que seria essa microchipagem. É um procedimento bem simples, né, doutor? É uma seringa que coloca o chip dentro do animal. É uma seringa, o chip é o tamanho de um grãozinho de arroz e aquilo lá dá uma identificação definitiva. Uma vez identificado, a gente coloca esse animal no cadastro. O cadastro ele tem informações sobre o animal, sobre o responsável e também informações médicas. Então ele vai ao veterinário, ele pode abrir o cadastro para o profissional e colocar as informações de saúde daquele animal, sobre vacinação, sobre as doenças que teve. E esse animal, se ele mudar de responsável, você tem como saber a história médica do animal. E para nós temos como saber quais são as doenças que estão acontecendo, que medidas que a gente pode tomar em termos de política de saúde animal. E até em algum momento, se esse animal se perder, também fica mais fácil de encontrá-lo com... Nós temos como localizá-lo e temos como localizar aquela pessoa que abandona. Então, aquela pessoa que abandona o animal, que não é um bom responsável, ele fica registrado no sistema. Se ele for tomar um outro animal por adoção, as pessoas que forem adotar sabem o histórico de cada pessoa que busca, que já foi responsável de um animal um dia em Campinas. Então, ele tem várias funções o sistema de cadastramento, né? E vale a pena dizer também que todo mundo vai ter acesso a ele. O veterinário, a prefeitura, o dono do animal que tiver o cadastro do microchip, é um sistema aberto. O dono tem acesso aos animais dele, a prefeitura a todos, e o veterinário aqueles animais que são seus clientes. E também foi um sistema aí que é pioneiro no Brasil, que foi feito pela IMA, que é a Informática dos Municípios Associados na cidade de Campinas, né? Com essa complexidade eu não conheço outro, não. Eu acho que, inclusive, outros países que fazem cadastramento, eles têm um sistema um pouquinho mais simples. Né? O nosso sistema é um pouquinho mais, digamos, ousado, né? Ele está buscando ser uma ferramenta para resolver vários outros problemas. E qual que é a importância disso, vereador Carmo, para a cidade de Campinas, também na microchipagem, de se ter esse controle, principalmente quando a gente diz respeito à posse responsável do bicho? Que a gente sabe que quando pega o filhotinho é muito bonitinho, depois chega numa idade, as famílias têm tendência, né, principalmente quando vão viajar, época de férias, a desfazer desse animal. É importante ter também, a gente fala de castração, mas ter essa microchipagem, ter esse controle para evitar também o aumento populacional e controlar as doenças que estão na cidade de Campinas. Qual que é a dimensão que isso ganha na cidade? A dimensão é grande, né, Rafa? A dimensão é muito grande. Nós vivemos numa sociedade muito descartável e você falar que a pessoa é capaz de abandonar um animal para viajar, para tirar férias e o que é pior saber e que isso não é uma brincadeira, não é mentira, é uma verdade. Então é um método. É claro que nós não, talvez como sociedade, nem esperaríamos que fosse necessário termos instrumentos para correção. Mas é necessário, infelizmente é necessário,
a quantidade de animais abandonados no bosque, os gatos mesmo da lagoa, a forma como nós acompanhamos e outras coisas, porque você passa pelos bairros, em ruas, e você vê realmente animais abandonados, literalmente abandonados, e que não tem absolutamente nenhum tipo de controle. Então eu acredito demais que seja uma ferramenta extraordinária, pelo menos para corrigir esse problema, e por outro lado é como o Paulo Anselmo falou, vai servir para uma série de outros fatores. Corrigir no sentido de buscar prevenir doenças, epidemias, controle dos animais e natalidade de animais, que eu acho que é um dos grandes problemas, controle dos proprietários e evitar também aquilo que nós estávamos acabando de falar, pessoas que são capazes de pegar animais para sacrifício, para oferendas e coisas desse tipo, e que nos causam realmente bastante angústia. Então qualquer coisa que caminhe no sentido de buscarmos realmente proteger os animais é o que está sendo feito agora, é muito bem-vindo. Agora a gente fala de um investimento de R$400 mil. Na prática, doutor Paulo, para onde vai esse investimento? Vai para o material de cirurgia? Para onde? Para aqui? Para o pagamento dos profissionais? Ele vai para o pagamento dos profissionais da castração, ele vai para a aquisição de microchip, ele vai para a construção do sistema, né, do sistema de cadastramento. Agora, a gente, na verdade, tem um valor até maior para outros resultados, né? O departamento, esses serviços, né, que estão sendo lançados, eles são parte da política. A política, ela vai desde incluir a questão do bem-estar animal na educação formal das crianças, até os animais selvagens também, que é outro foco do departamento, que o departamento está começando a trabalhar. Nós estamos começando a trabalhar com o serviço de CRAS, recuperação e soltura de animais selvagens. É uma área que a gente tem poucas instituições trabalhando na região, e é uma área muito importante. Então o departamento ele tem várias linhas, né, envolvendo os animais domésticos e envolvendo os animais selvagens. Vereador Jorge, a gente conversou lá pessoalmente no evento na sexta-feira, e o senhor falou da importância do envolvimento da população no sentido de colaborar com esse projeto. O senhor falou disso no primeiro bloco também. O doutor Paulo adianta agora que parte desse recurso também vai para a educação de crianças no que diz respeito ao cuidado com os animais. Qual que é a importância dessa educação primária aí para a gente evitar futuros proprietários irresponsáveis de posse de animais? Eu acho que as crianças a gente tem que focalizar nas crianças, porque a criança é o esteio que nós somos hoje em dia. A gente tem que, você pega um animal, dá para uma criança cuidar desse animal, ela tem que cuidar, ela tem que dar água, ela tem que dar alimento, ela tem que manter esse animal completamente limpinho. Então é um foco que eu acho que nós devemos trabalhar justamente nas formações dessas crianças. Agora a gente está falando de animal e é importante lembrar que a gente está chegando na Páscoa, e a Páscoa aumenta o índice muito grande de compra de coelhinho, né, doutor? Os pais compram os coelhinhos para dar para as crianças brincarem e depois não sabe mais o que fazer com aquele bicho e solta ele. É um outro problema que se aproxima agora também, né? Um dos grandes problemas que a gente tem é o conceito de posse sobre animal. É um dos primeiros conceitos que a gente quer trabalhar contrário a ele. A gente quer trabalhar o sentido de responsabilidade sobre o animal. Então, essa coisa de dar coelho na Páscoa para a criança e depois descartar é um grande absurdo, é totalmente antieducativo, né? Então, eu acho que é uma prática que eu recomendaria que fosse evitada, né? Se você quiser assumir a responsabilidade sobre o animal, você tem que assumir essa responsabilidade de forma integral, né? Entendendo que esse animal tem uma determinada longevidade, se você tem condição na sua casa de dar as condições desse animal de alimento, de sol, de passeio, senão é melhor você não assumir essa responsabilidade. Nem pega o animal. Saber que o animal tem uma longevidade, ele vai viver alguns anos, né? Não é uma coisa descartável. Não é para brincar 2 dias, né? E ensinar isso para o filho, que o animal é uma coisa descartável, é um péssimo ensinamento. Vereador Carmo, o senhor foi eleito aí presidente da Comissão de Defesa dos Animais para o biênio de 2015-2016. Antes, quem era presidente dessa comissão era o vereador Jorge Schneider. Eu lembro que nessa época em que o vereador Jorge Schneider foi presidente da Comissão de Direitos dos Animais, começou-se uma discussão sobre a criação do estatuto. Ele foi visto e revisto
parece que caminhou, quase ficou pronto o Estatuto dos Animais. Em que situação está essa discussão aqui na cidade de Campinas? É verdade. Nós fizemos uma troca, né? Fizemos uma troca de comissão. É claro que não exatamente a troca, mas foi o que houve. Eu agora estou como presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais e nós nos reunimos já reunimos com um grupo de trabalho, já tratamos já este assunto, já me reuni também com o ex-presidente Jorge Schneider e já fizemos inclusive uma primeira reunião, uma primeira tratativa na sala anexa da presidência. E o objetivo qual é? É dar continuidade. Nós vamos fazer o mesmo trabalho, já temos inclusive o redator, né, que já foi disposto aí pelo próprio Jorge, nos colocará à disposição. A equipe e as instituições e ONGs virão à mesa de novo para discutirmos e nós teremos aí uma continuação do trabalho no sentido de realmente concluir aquilo que eu acredito que seja muito importante para a cidade de Campinas, que aí sim eu acredito que fecharemos realmente e estaremos realmente caminhando de passos largos no sentido desse resgate da defesa dos animais. Eu tenho certeza que Campinas será uma referência muito importante e a Câmara Municipal, junto com todos os membros, o meu amigo Jorge e outros membros desse grupo, farão, tenho certeza, todo o esforço necessário e eu, como presidente dessa comissão, também me esforçarei o suficiente para que consigamos realmente fazer com que esse estatuto se torne realidade e venha à tona. Doutor Paulo, na prática o Estatuto vai determinar o quê? Regras, deveres, direitos, tanto do munícipe como da prefeitura, no que diz respeito a todo tipo de animal na cidade de Campinas? Ele é uma lei, né? Até a última revisão ele tinha 140 artigos, é uma lei grande, que ela vai disciplinar toda a nossa relação da sociedade com os animais. Então ela faz leitura de vários aspectos, da comercialização ao bem-estar. Então ela visa esgotar o assunto de animal e ela visa ser preparada para a política que a gente está fazendo no município. A gente tem muita vontade de que essa política municipal um dia se torne uma política regional e um dia se torne uma política estadual. Agora a gente está falando do lançamento, para poder encerrar esse segundo bloco, doutor Paulo, do lançamento de um programa inédito em Campinas de castração, cadastramento. Uma segunda fase, já tem data para esse estatuto começar a ser finalizado? A gente não tem uma data porque vai se trabalhando artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso. São muitos detalhes. São muitos detalhes. Isso está sendo colocado, foi feita uma peça inicial, nós departamentos colaboramos com uma parte, né, entendendo essa nossa política, e agora está sendo discutido com a sociedade, principalmente as pessoas relacionadas à causa animal. Então isso pode demorar porque a gente discute parágrafo por parágrafo, então não tem um tempo determinado. Uhum. Tem mais alguma ação prevista? O que Campinas pode esperar do Departamento de Bem-Estar Animal para os próximos, a curto prazo aí, digamos? A gente vai começar a trabalhar com os animais selvagens, né? Uhum. É a próxima prioridade. Seria a próxima prioridade e dar consequência, dar continuidade a tudo isso que vem sendo realizado. E vale lembrar também, né, doutor, que os bairros São José, Itajaí e a região do Campo Grande são os já se entrou nessas regiões, são os próximos, o prefeito anunciou no lançamento na sexta-feira que são os próximos bairros. A gente está fazendo uma variação do serviço de castração, que é nos bairros no projeto da Coab. Tem muitos bairros que as pessoas se mudam e abandonam os animais. Então nós estamos fazendo uma castração antes de ir para esses bairros, em algumas áreas que vão ser desocupadas. Para quê? Para castrar os animais, cadastrar os animais, ver quais animais vão para as novas moradias e auxiliar no processo de doação daqueles que as pessoas não têm como levar, para evitar o abandono. Então a gente tem uma variação, a gente vai castrar, microchipar. Então antes nós vamos em alguns bairros que vão ser, algumas comunidades que vão ser deslocadas para novas moradias. Para quem está nos assistindo então e está um pouco ansioso de receber o castramóvel, vocês chegam então com antecedência, como a gente já contou no primeiro bloco, e já avisam, olha, daqui 2 dias a gente volta para a cirurgia. Já marca, já então, passa, já marca. Logo os outros bairros de Campinas já devem começar a receber visitas da equipe, né? E a gente tem expectativa de continuidade desse programa. Já tivemos no PROAMB uma verba de 600 mil aprovada para a continuidade do processo de castração. E você pega um animal castrado, vermifugado,
chipado. Dá para conviver tranquilamente em qualquer região. Então dá para levar assim, sem dúvida alguma. Pode levar na mudança da Coab, não tem problema nenhum. Doutor Paulo, obrigado pela presença. Obrigado A gente vai encerrando o segundo bloco do Questão de Ordem e volta no terceiro bloco com o Flávio Lamas, ele que é vice-presidente do Conselho de Defesa dos Animais de Campinas e também presidente da Associação dos Amigos Animais de Campinas. Doutor Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença. Nós vamos ao intervalo e voltamos para o terceiro bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Questão de Ordem, hoje conhecendo detalhes do novo programa de cadastramento e castração de animais na cidade de Campinas. No primeiro e no segundo bloco eu recebi o Paulo Anselmo, ele que é médico veterinário e é diretor do Departamento de Bem-Estar Animal na cidade de Campinas. E eu volto para esse último bloco para conversar, além dos vereadores, Carmo Luiz do PSC, que é presidente da Comissão dos Animais de Campinas, da Câmara de Campinas, e o vereador Jorge da Farmácia, que também é membro da mesma comissão. Volto com o Flávio Lamas, ele que já é conhecido na cidade de Campinas, é presidente da Associação dos Amigos dos Animais e também é vice-presidente do Conselho Municipal. Flávio, vitória para você que está à frente de luta por animais em Campinas há mais de 30 anos, ver um programa como esse na prática funcionando. Você nem faz ideia. A gente vê isso na prática aí, as castrações, aquilo que você mostrou na reportagem no começo, os animaizinhos ali já em fase de recuperação, né? Voltando da cirurgia, né? E depois na sexta-feira a gente receber tanta gente importante lá na nossa entidade, que nós temos 9 entidades em Campinas, e todas atuantes, todas muito fortes, graças a Deus, e a nossa sediou a abertura do programa, né? A gente recebeu os vereadores lá, recebemos representantes de deputados, o prefeito foi lá, né? Para a gente foi um orgulho muito grande de ver isso acontecer, porque sempre promessa, tantos anos, a gente vê assim, promessa, vai fazer, faz isso, acaba não saindo, né? Então o prefeito, quando foi lá na sexta-feira, ele não foi lá para prometer. Jorge, o Carmo estavam juntos lá, viram assim, não estamos aqui para prometer nada. Já começou dia 26 com quase 10%. O Paulo estava falando agora há pouco, são 4.000 castrações, e que fez 380 e poucas. Arredondando para 400, gente, é quase 10% em um bairro, o que significa que a gente vai precisar de muito mais que essas 4.000. Com certeza, né? Vai superar essa meta. O prefeito já falou que vai dar mais para a gente, que a gente precisando para a cidade, né? E outra, Flávio, também, foram 380 castrações sem ter tanta, não foi tão divulgado assim. Agora imagine com a divulgação, que agora já é oficial, agora nós vamos trabalhar para divulgar isso daí. Isso é muito importante, esse trabalho. E o que é bonito nisso, a gente pensa assim, fazer a castração, quer dizer, a prefeitura disponibiliza a castração, está tudo resolvido. Não, ela vai antes nas casas das pessoas, orienta, isso gera um envolvimento, uma responsabilidade. A gente não está fazendo um negócio por fazer, né? A gente acha muito bonito dessa maneira científica, um departamento que foi criado para pensar uma solução. Então não é um negócio feito a Deus dará, é um negócio que está sendo feito cientificamente, com cuidado, com responsabilidade, o envolvimento da sociedade, o envolvimento das entidades, né? Isso para a gente é muito bonito, porque independente das pessoas, essa coisa vai continuar, né? Vocês estavam falando, por exemplo, quando criou o Departamento de Proteção Animal na Prefeitura, foi criado por lei. Então não tem assim um outro prefeito que não queira, que não goste, isso não vai para frente, né? Não vai dar continuidade. Não é, que é uma grande dificuldade das políticas públicas, né? Se começa, dura 4 anos, com a eleição tudo não interessa, se modifica, né? O grupo não interessa, né? Então isso sendo formalizado, eu sei que a gente frustra um pouco a expectativa das pessoas, porque fala assim, vai ter um programa de castração, ele já quer que tenha 200.000 castrações, né? E tem gente que está esperando em outros bairros, mas meu bairro aqui no Jardim Eulina, quando vem, né? Gente, tem uma prioridade, um bairro mais distante, que há uma dificuldade maior, então está sendo levado para lá. O prefeito, nesse ponto, eu achei muito bacana da parte dele, olha, vamos priorizar os bairros mais distantes, o Campo Grande, enfim, aquela região onde já está definido, e isso é bonito, quer dizer, eu sei, vamos esperar um pouquinho, que vem também, né? Mas a alegria você não imagina, depois de tanto tempo, né? A gente vê isso se transformar em realidade. A gente conversou lá pessoalmente, até o programa foi aberto com uma matéria em que você fala, logo no comecinho da sua fala, você fala, finalmente a gente para em Campinas de enxugar gelo. Na prática, você fala ali dos grandes problemas das ONGs que vão retirando os animais da rua e fazendo a doação desses animais, mas eles acabam
se reproduzindo e aumentando a população, né? Sabe que essa imagem é perfeita, enxugar gelo, porque você está ali doando um animalzinho e está sabendo que a mãe dele está criando mais para o mês que vem, para daqui a 3 meses, você está ali de novo, doando outros novamente. Cara. Um negócio assim, que a gente fica... não para, né? Não para, enxugando gelo. Isso aí continua. Agora, na hora que tem um programa municipal de castração, você sabe assim, tá nascendo os filhotes ali, aquela mãe está indo para a castração, e olha, gostaria de fazer um agradecimento, um elogio aos protetores de Campinas. Porque nesses anos todos que não tinha uma política municipal nesse sentido, os protetores sempre fizeram bancando do bolso. Todas as ONGs têm já um planejamento para castrar, Todas as ONGs fazem jantares, bingos, sorteios, fazem 1001 atividades. Enfim, tenta levantar fundos, livro, já vi para também. castrações. Então a gente paga uma castração, a gente consegue veterinários, que os de Campinas... Eu estou falando de Campinas porque Valinhos também é assim, Vinhedo é assim, Paulínia, Sumaré, Americana. A gente tem contato com as ONGs, a gente vê que tem muitos veterinários que ajudam, mas eles fazem um preço bem mais reduzido, mas a gente tem que pagar, claro, porque eles têm que viver também. Então a gente, eu quero agradecer, elogiar esse povo todo que faz, porque é muita gente em Campinas, não dá nem para dimensionar quantas pessoas. Aquele exemplo que o Jorge falou, por exemplo, de um policial que à noite passa a ver uma situação daquela, podia ir embora, mas ele volta, tenta salvar um animal. A gente tem médicos, a gente tem pedreiros, a gente tem donas de casa. E para você uma homenagem também, Rafa. 86% das pessoas envolvidas na causa animal são mulheres. Então comemorou ontem o Dia Internacional da Mulher. Eu não tenho dúvida desse índice. Pois é, 86% da causa animal são mulheres, gente. É coisa de sensibilidade mesmo. Tal, né? Então isso é muito legal, a gente ver esse envolvimento das pessoas e agora começar. Eu sei que ainda a gente vai reclamar. É pouco, nós queremos mais, prefeito, nós vamos pedir. Mas para uma cidade que nunca teve uma ação como essa... Para quem nunca teve, um país é um milagre, que nunca teve, gente, né? Claro, com certeza. Teve nenhum... Qual que vai ser o papel da Câmara, vereador Carmo Luiz, o senhor que é presidente da comissão aí de defesa dos animais, nesse meio tempo? A gente sabe que a Câmara tem um papel fiscalizador diante das ações do Executivo, que é acompanhar se de fato aquilo que o Executivo está prometendo fazer com as verbas do município e está se organizando para fazer vai ser executado. Mas, mais que isso, a Câmara tem desempenhado um papel aí de apoio nas ações da Prefeitura, mais até do que de fiscalizar, entrar junto, caminhar junto e fazer o que for preciso, né? Como que a comissão vai intermediar esse processo aí? Vai ajudar na divulgação? Como que vocês estão se organizando para esse meio tempo? É bom, foi muito bem colocado. Na verdade, o que nós vemos são, em todos os aspectos. Ontem mesmo nós estávamos tratando desse assunto numa assembleia. Muitas vezes nós protocolamos alguma coisa, encaminhamos algumas ideias, sabemos das necessidades da existência, dos problemas em si, só que muitas vezes não existe o que aconteceu exatamente neste caso. A simbiose, a harmonia entre todos os departamentos, ou seja, a primeira vontade política que foi fundamental do Executivo e depois toda essa harmonia. Então eu acredito, a Câmara já vem fazendo isso, principalmente aí o Estatuto, que já está com praticamente 50% dele encaminhado. Então eu acredito que o mesmo processo não pode mudar, é de conversar, de fazer o processo de convergência, todos nós juntos, buscarmos realmente apoiar o governo nesse sentido e, como disse o Paulo, existem já verbas previstas, ok, então que essas verbas sejam aplicadas e que nós possamos buscar mais verbas e quem sabe mais castramóvel, pensar desse jeito mesmo, buscar uma solução definitiva para o problema. É claro que 4.000 animais diante do universo de 200 mil parece tipo ser assim, pouco, né? Você é muito festivo. Só que para nós como eu disse, é um momento histórico, por quê? Porque, enfim, há algo palpável. Enfim, há algo palpável. Então, a partir de agora, darmos continuidade, fazermos o trabalho. É que eu sempre comento, eu acho que fazem 2 anos que eu estou como vereador, Flávio, tem que ter um conjunto, legislativo, executivo, entidades, tem que caminhar num único sentido.
Porque se você começar a confrontar executivo com legislativo, com entidade, a gente consegue fazer absolutamente nada. Então vamos caminhar junto, que nós vamos conseguir muito mais do que 4.000 castrações. Flávio, agora além de ser o vice-presidente do Conselho Municipal, você está à frente de uma ONG que comporta muitos animais também. A gente mostrou algumas imagens dos cachorrinhos que participaram ali no lançamento. Para você, qual que é a sensação de ver esse começo de um departamento de bem-estar animal que briga de vocês por tanto tempo, não só no que diz respeito à castração, mas também no que diz respeito ao estatuto? Vocês, como entidades parceiras, também estão participando da construção desse estatuto, né? Isso. Olha, a gente entende assim, pelo menos eu entendo, eu vejo assim, muita gente que gosta de briga, tem um pessoalzinho nosso que é um pouco mais irritado e tal, né? Mas se a gente não fizer parte da conversação, da discussão do problema, a gente não vai fazer parte também da solução do problema. Então a gente precisa disso. E uma coisinha para a gente não esquecer, a questão animal é uma das raras questões que na Câmara Municipal de Campinas ela é, digamos, unanimidade. A gente não tem oposição na Câmara. Todos os vereadores, todos, os 33 vereadores apoiam a causa animal. Não tem nenhum que é contra, nenhum que é assim, eu sou contra isso, contra aquilo, não tem, né? Então isso é importante. A questão do estatuto, a gente tem que trabalhar com um certo cuidado, porque nós estamos unificando leis. Então todas as leis que vereadores do passado fizeram, a gente está revendo essas leis para colocar num instrumento só. Então mesmo que amanhã o vereador Carmo anuncie, olha, esse é o estatuto feito pela Comissão de Direitos Animais da Câmara. A gente lembrar que para ele ser realidade, a gente teve vereador de outras legislaturas que fizeram leis, de outras, de 10, 20, 50 anos atrás, que estão em vigor. A gente está atualizando tudo isso para ver o que é viável, o que não é viável, e a gente colocando num documento só, né? E claro que tomando todo o cuidado de uma realidade de hoje, que tem lei que nem é aplicável mais, né? E se você me permite só falar um pouquinho da entidade que eu faço parte, que é a entidade Associação Amigos dos Animais de Campinas. A gente está completando 32 anos de idade, a associação, e ela tem um abrigo são quase 2.000 cães, 1.000 gatos, 30 coelhos, 10 cavalos, uma cabritinha, 2 urubus, a Kika e o Fumaça, alguns passarinhos. Então, a gente está no limite do limite. Quando alguém fala assim, queremos levar um animal para lá, a gente não está precisando de mais animais lá, porque a gente tem muito lá. Tem bastante, a gente precisa de ajuda, porque a gente tem lá, a gente gasta R$65 mil por mês de manutenção, a gente não tem nenhuma ajuda oficial de tipo nenhum, e nós estamos reclamando disso. A gente está dizendo assim, a gente gasta isso, a gente briga todo mês para a gente levantar esse dinheiro, né? Pagar as contas, todos os funcionários registrados direitinho, tem horário de limpeza, horário de visita. Ontem foram fotógrafos amadores de Campinas, um grupo de 8 fotógrafos foram lá, fazer fotos para um olhar diferente, né? Então são coisas que a gente recebe umas visitas assim, vem o pessoal de Manaus para visitar a gente, conhecer a nossa ONG, Araçatuba, São José dos Campos, enfim, vem de tudo quanto é canto. E a gente temos orgulho de fazer alguma coisa que dentro de padrão de bem-estar, né? O animalzinho que chega lá para a gente depois de tanto sofrimento e vai ter alguns anos ainda de sobrevida, que ele viva com dignidade. É isso que a gente pensa. A gente tem assim, que tenha dignidade para os animais poderem sobreviver um restante de vida. Você falou dos coelhinhos, a gente falou no segundo bloco, você estava aqui no estúdio. Eu me lembro quando fui lá na entidade, você falou, olha quanto coelho eu tenho. Eu lembro que foi você ainda que me disse isso. Pois é. Tá chegando a Páscoa, eu tô ficando apavorado, que eles vão começar a comprar coelho e vão soltar lá. É um tal de pai chegar aqui, achar bonitinho um coelhinho, parece uma bolinha de algodão, né? Coisinha lindinha, muito bonitinho e tal. É fofinho por um dia, bonitinho por uma semana, um dia tal, cresceu um pouquinho. Fez xixi no sofá, estragou alguma coisinha pra lá pra cá. Comeu o pé da mesa, abandona. Um abraço. E depois, gente, pra gente levar pra lá precisa ser castrado. Aí assim, eu não quero mais porque não tá servindo, né, tal. E aí, até pra castrar, um custo menor de uma castração de um coelho é de R$300, R$350, que é mais complexo, tal, né? E depois a gente tem que tomar todos os cuidados, porque as pessoas pensam assim, leva pra lá, aí eu dou um saco de ração, ou para um cachorro, ou para um coelho e tal. Ele não come só aquele saco de ração, é a vida inteira. E num abrigo, o animal, por não ter as dificuldades da rua, ele tem uma sobrevida maior. Então ele tá garantido, tem abrigo, segurança e comida e carinho, então ele vai viver mais anos, né? E a gente que está pagando por isso, né? A gente continua, não estou reclamando.
Só acho assim, gente, tenha mais responsabilidade. Aquilo que o Paulo explicou. Antes de fazer, pensa que o animal vai viver muito mais um bom tempo, né? E muito bacana. E só para lembrar uma coisinha, assim, um dia que vocês quiserem discutir, trazer aqui umas pessoas de idade. A gente está vendo muito casal de idade que está pegando um animal e morando num apartamento, numa casa, e isso está fazendo muito bem para reavivar o casal de idoso, de ter alguém com quem ele cuide. Os filhos criaram, foram embora. Aí fica o casal sem ter o que fazer, o velhinho olhando para a velhinha ali, tal. Eu em casa, eu e minha mulher. Então a gente tem 8 lá em casa, porque daí a gente já temos a responsabilidade de cuidar deles direitinho e tal. E isso tem sido muito bom para pessoas que moram sozinhas ou que moram um casal apenas, né? Dá para um tema para a gente discutir um dia desse. Agora a gente começou a falar, para a gente poder começar a encerrar o programa, você falou do quanto de animais são comportados hoje lá na Associação dos Amigos Animais de Campinas, e muito se discutiu sobre o papel do Centro de Controle de Zoonoses e também dos abrigos que Campinas já teve de animais, que falta espaço, que não tem, que eu preciso deixar o meu cachorro e o abrigo não acolhe. Mas a gente está falando de 2 problemas. Primeiro, de entidades que precisam levantar recursos próprios para manter 3.000 animais, que é como, no mínimo, que é o que você tem hoje. Mas se a gente tivesse um abrigo municipal, o que ia acontecer também? As pessoas vão procurando espaços em que elas podem se desfazer dos animais, e isso gera um problema. Como que está hoje o papel do CCZ em Campinas? Então, a gente não tem mais o CCZ. Ele foi desfeito com a criação do Departamento de Ele foi transformado por uma política nacional em UVZ, Unidade de Vigilância em Zoonose, que cuida da dengue, cuida de outras questões de zoonose. E em Campinas especificamente, mudou-se o foco de área de saúde para a área de bem-estar. Você até falou no lançamento que isso também foi um passo importante. Foi, esse passo foi o mais importante de todos, porque mudou o conceito da coisa. Então não é mais uma questão de saúde, é bem-estar animal, que foi para a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável, né? Porque na Secretaria de Saúde, tudo que tiver de dinheiro vai gastar com o ser humano. Não estou nem condenando isso, nem discutindo isso, mas vai ser gasto lá porque o secretário, a prefeitura vai querer o melhor, contratar mais médico, enfim, tudo aquilo ali. O que vai sobrar para os animais? Nada. Mas já na Secretaria do Verde, o bem-estar animal ele tem um papel especial. Então isso para a gente é muito importante, essa mudança de conceito. Quanto ao trabalho lá em si, o que mudou essencialmente, que a gente já viu na prática, é a rotatividade de animais, a quantidade de animais doados lá. Então lá o animal chega, é cuidado, é tratado bonitinho e depois ele é doado. O índice de doações hoje no departamento, ele é tão grande quanto em qualquer outra entidade de Campinas. Então olha como mudou a coisa. Um animal entrava antigamente lá e morria lá dentro por tristeza, por ficar meio bobo, doido, de tanto ficar rodando sozinho lá dentro. Tal. Hoje eles tiram o animal, passeiam com o animal, cuidam. Está o melhor dos universos? Não. Ainda precisa reformar lá, ainda tem reformas que estão previstas, tem muita coisa para ser melhorada. Mas o grande passo já foi dado, gente. Eu falo assim, a gente precisa, nosso sonho é daqui para São Paulo. Aí a gente passa por Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, chega em São Paulo. Tudo bem, já estamos em Vinhedo. Tá ótimo, não é, gente? Não vamos reclamar, já estamos andando, né? Então tem muita coisa para se fazer? Tem. Né? Tem muita gente nova que está na causa animal entrando? Tem. Esse pessoal que vai chegando, vai ajudando, vai somando, novas entidades, o pessoal que vai chegando. Temos aí o Carmo que está agora com a gente, o Jorge, que a gente não tinha nas outras legislaturas, tem agora. Soma força, gente, isso é muito importante. O Von Zuben, o André, foi em São Paulo hoje para reunir com o secretário de Segurança Pública. Se Deus quiser, ele vai trazer boas notícias da gente. O vereador André, para quem está nos assistindo e entendeu o que o Flávio está falando, o vereador André Von Zuben, que é líder de governo na Câmara, falou durante a tribuna na última sessão que ia pedir, né, para o secretário de Estado a implantação de uma delegacia que cuide exclusivamente do bem-estar animal na cidade de Campinas. Então, quem sabe ele traz uma boa notícia para a gente, né? Vamos aguardar, que o André sempre traz alguma notícia boa. Assim. Flávio, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Vereador Jorge, obrigada. Obrigado, eu. Vereador Carmo, o que a gente pode esperar aí da comissão para os próximos passos da comissão para a gente poder encerrar essa questão de ordem? Bastante afinco. Me comprometo, junto com todos os lutadores, uma aplicação constante, ser o mais objetivo possível no sentido de concluir o que nós acreditamos que realmente seja o respaldo, a parte final aí,
de todo um grande projeto que vem sendo desenvolvido por este grupo de trabalho, e eu quero, sim, como presidente dessa comissão, contar com a ajuda de todos os vereadores titulares dessa comissão, com todos aqueles que realmente buscam o bem-estar animal, para juntos construirmos aí uma nova sociedade no sentido desse resgate, que é aquilo que todos nós esperamos. Obrigada, vereador. Esse foi o programa Questão de Ordem, nós ficamos por aqui. Lembramos que você que perdeu parte desse programa pode acompanhar no nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Campinas. Você continua com a nossa programação. Às 5h30 da tarde você acompanha o Câmara Notícia, que é o nosso jornal diário. Na edição de hoje você acompanha os resultados da CPI dos trotes. A última audiência aconteceu hoje pela manhã aqui na Câmara Municipal de Campinas e a CPI caminha para entregar aí o seu relatório final amanhã. Durante o intervalo regimental nós vamos conhecer detalhes do que aconteceu na manhã de hoje. E hoje, às 6 horas da tarde, a gente volta ao vivo com a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, que vai analisar 6 projetos de interesse para a cidade, entre eles um de autoria do vereador Carmo Luiz, que está aqui no nosso estúdio. O projeto proíbe o uso de coleira de choque em cães na cidade de Campinas. Volte com a gente às 7h30 da noite, o vereador vai explicar ao vivo por que começou a ideia de discutir esse projeto aqui na cidade de Campinas. Nós agradecemos a sua companhia, uma boa tarde para você, continue com a nossa programação.